Eu gostaria de convidar a Mia Couto e Bruna Lombardi para a mesa. Bem, agora é a hora que ele não gostaria que eu fizesse isso. Mas é o seguinte, gente, eu acredito nas pessoas e não de certa forma nas instituições, nem nas empresas. Tem uma pessoa que ajudou a viabilizar não só o Sempre um Papo, como esse curso do Flirachá com absoluta confiança no nosso trabalho, que é o Antônio Gilberto. Eu gostaria que você viesse aqui um pouquinho. Faz favor. Antônio Gilberto vai aposentar ano que vem, gente. Tem essa notícia boa para ele e mais ou menos para a gente, mas eu tenho certeza que quem vai o substituir vai fazer com que a tradição da CPM em apoio e tradição em cultura continue. Mas, de qualquer forma, Gilberto, como eu disse, as pessoas são muito importantes. Você foi muito importante para a gente. Tá? Obrigado. Boa noite a todos. Obrigado pelas palavras. Não tem nada disso. Você que é o responsável por tudo isso. A CBMM acreditou no seu trabalho. Achamos que tínhamos todas as condições de patrocinar esse evento que traz leitura, traz cultura e traz tudo para Araxá e leva Araxá ao Brasil e o mundo todo. Foi uma alegria muito grande para a companhia ser parceira sua nesses eventos. Vamos continuar sendo, mesmo indo me aposentar em fevereiro. Eu já vou deixar o compromisso que a companhia vai continuar com esse patrocínio, que é muito importante para Araxá, é importante para a cultura e é importante para o Brasil. Muito obrigado a todos, tenham um bom debate. Ele fala assim, foi longo esse discurso, viu? Foi o mais longo desses anos todos que ele fez aqui. Só informando. E como último registro, obrigado aos autores que também confiaram no meu trabalho e na presença de vocês. São tantos aqui, mas Márcia Tiburi, Tina Correia, Zuenir. Aliás, vamos fazer o seguinte, uma salva de palmas para os nossos autores. Eu queria pedir para levantar os autores que estão aqui, por favor. Sérgio, Seabra, Zuenir, Tina, Márcia Tiburi, Carlos Marcelo, tá? Quem mais? Pedro Scott, Paulo Scott. Muitíssimo obrigado a vocês. Vocês é que fizeram isso aqui acontecer. Obrigado, viu? Você gostou do tema que eu propus? Língua, leitura e utopia? Boa noite a todos. Não sei se me escutam com este microfone. Bom, eu vou fazer... eu já disse, foi ontem ou antes de ontem, que dizem os brasileiros que se eu fosse brasileiro, eu era mineiro, porque nunca respondo a uma pergunta concreta que me fazem. Então, fazendo de conta que eu não entendia a pergunta, eu acho que ele está fazendo uma coisa só para começar, só para ver um pretexto da gente falar, não é? Então, eu vou também fazendo de conta que vou dizer uma coisa, porque no fundo um escritor faz o que faz porque não sabe, não é o saber que lhe leva, que o conduz a escrever,
ele escreve porque ele percebe que não sabe. Não é? Portanto, a minha especialidade é essa, é não saber. A ignorância é a minha grande competência, portanto, eu não poderia falar sobre um tema, fosse ele qual fosse, dessa maneira tão improvisada. Mas talvez eu possa dizer aqui uma coisa. Esta ideia da utopia, como é que isso está ligado à minha história, à minha relação com a escrita poética, com uma linguagem que fosse metafórica, que falasse de um mundo que não é aquele que eu estava a ver, não é? Que não era imediatamente visível. Não é? Tem a ver também com uma pessoa que bateu à porta da minha vida, que se chama Ho Chi Minh, era um vietnamita, que foi presidente do Vietnã, foi revolucionário, dirigiu a parte da luta pela independência do Vietnã, e em um certo momento da vida dele ele esteve preso numa prisão cruel, escura. E nessa prisão ele escreveu versos de amor, os mais delicados que se pode imaginar. E quando ele saiu, alguém lhe perguntou, mas como é que numa prisão dessas, com essa condição tão sofrida, tão amarga, você foi capaz de escrever versos tão finos, tão delicados? E ele respondeu uma coisa que é o lema da minha vida, que é: eu desvalorizei as paredes. E para mim, essa é a construção da utopia. É, digamos, construir onde se está, um outro lugar, é ter a possibilidade realmente de que a parede não seja tão importante para nós, que ela se transforme num inimigo. Eu contorno esse obstáculo e eu, digamos, invento uma maneira nova de estar, como ele fez, que no fundo condenaram uma prisão onde ele nunca esteve, porque ele foi capaz de estar num outro lugar, e a poesia foi que lhe deu esse acesso a um não lugar. Não é? Falo de utopia desta maneira, que é a única maneira que eu sei falar. Eu convidei a Bruna para dividir essa mesa por pura intuição e por gostar há muitos anos da sua poesia. Então, como você vai responder a pergunta que eu vou fazer uma não pergunta, né? Que é a questão da poesia e da utopia. Eu vou pegar uma carona. Primeiro, boa noite para todos. Eu estou muito feliz de estar aqui dividindo a mesa com um grande amigo meu de infância, mas eu descobri isso hoje. Eu vou pegar carona no que o Mia disse, dessa derrubar as paredes. Porque eu acredito que as primeiras paredes que a gente tem que derrubar são as que estão dentro da gente. E, por incrível que pareça, essas são as mais difíceis de derrubar. E só existe um caminho para a gente derrubar essas internas, porque elas são insidiosas, sutis, e muitas, na maioria das vezes, a gente nem percebe que elas existem. Então, ao contrário do Ho Chi Minh, que estava numa prisão física real e que teve a elevação espiritual de buscar salvação na poesia, porque a poesia, todo mundo que ama a poesia, tanto os que escrevem quanto os que a leem, sabem que a poesia salva. A poesia é uma tábua de salvação. Mas se você não vê essas paredes concretas de uma prisão, é pior, porque você está aprisionado a coisas que te impuseram dentro de você mesmo e você não percebe que existem essas paredes. Então, como derrubar o que você não sabe que existe? Só que você acaba tendo um encolhimento de comportamentos, uma diminuição do seu potencial, da sua expansão, da sua possibilidade, por paredes que foram adquiridas, criaram para você, botaram, depositaram em cima de você, e você nem percebeu. Então, assim, um dos grandes caminhos para a gente ter essa possibilidade de enxergar isso é o autoconhecimento. É esse mergulho para dentro de você. E poucas coisas ajudam tanto a gente a se encontrar e a gente a se compreender
e a gente a saber da gente mesmo, quanto olhar o outro, sair fora de você. A leitura, a possibilidade de ler outras pessoas com realidades tão diferentes das nossas, como estou lendo um moço de Moçambique, e coisas assim na vida, todos que lemos sabemos disso, quantas viagens a gente fez só na leitura, é uma possibilidade de você olhar para você mesmo através do reflexo. E aí sim você faz um mergulho, e aí sim você descobre as paredes, e aí sim você vai conseguir lentamente na jornada da sua vida ir derrubando o que cerceia a sua liberdade. E cada vez que você pensar que está caindo no abismo, você vai inventar asas. Então, esse é um caminho que eu acredito na poesia, acredito nesse movimento que a gente tem a capacidade de ter. Mia, de onde vem a escrita, a sua escrita? Eu acho que mais uma não resposta, não? Acho que não sei. Eu sou filho de um poeta. Em minha casa havia esta, é que morava lá a poesia mesmo. Não é que o meu pai fazia poemas, mas ele vivia poeticamente porque nós vivíamos numa situação difícil. O meu pai era poeta e fazia de conta que era jornalista, mas não foi por um fazer de conta que ele esteve preso e foi despedido. É preciso lembrar que era um regime colonial, era uma ditadura, e nós ficamos numa situação muito difícil na nossa casa. Então, no meio daquela coisa que era brigar para... No meio disso que era brigar para sobreviver, o meu pai tinha uma serenidade, porque ele nos dizia que havia outras coisas mais importantes no mundo. Eu já nem sei se contei isto aqui antes ou não, mas se calhar posso repetir. Havia uma certa desconfiança na minha família que eu não funcionava bem e que não tinha jeito para coisa nenhuma. E, portanto, se calhar é por causa... Eu estou já respondendo. Por causa disso, eu escrevo poesia. Mas o meu pai era suposto disciplinar-me. Ele era a pior pessoa do mundo para disciplinar alguém. E levava-me para um outro lugar onde ele arranjou um emprego provisório, que era numa estação de caminho de ferro. E ali esperava a minha mãe que ele me orientasse os trabalhos de casa, mas era absolutamente o oposto. Ele estava com pressa, ele queria sair daquele lugar, era um lugar cinzento, ele queria sair para a luz, para o mundo, e conduzia-me apressadamente por uma linha de trem, e ali, entre aquela cinza, aquela poeira do chão, ele procurava, como se fosse um menino, brilhantes pedras que caíam do trem, e fazia isso como se fosse a salvação do mundo. Já havia a guerra estava ali ao lado, e aquele homem caminhava como se fosse um menino, como se fosse meu irmão, catando essas pequenas coisas que brilhavam no chão, e sem que ele soubesse, ou talvez ele soubesse, ele me estava a dar a primeira lição de poesia. Eu venho a reencontrar isto no Manuel de Barros, quando o releio, como essa coisa de se encontrar entre o lixo, a pequena coisa que brilha, não é? E, no fundo, ele estava-me a dizer que as coisas importantes do mundo são outras que a gente reencanta, que a gente descobre no meio da poeira. Talvez seja o que eu estou a fazer até agora, não? É por isso que eu escrevo, talvez. Respondeu. Muito obrigado. Bruna, quais histórias te inspiram, principalmente na hora de escrever? Bom, eu acho que todo mundo que escreve, mesmo os pessimistas, mesmo os niilistas, os derrotistas, as pessoas que só veem o mundo assim com revolta, mesmo esses, eles são grandes idealistas, né? Todos, sem exceção. Eu acho que todos
mesmo as pessoas mais revoltadas que eu conheci na vida, guerrilheiros que foram presos, que eu visitei na prisão, inclusive, né? Gente foi torturada, a gente, né, Zonira? A gente se conheceu muitos. E mesmo esses, todas as pessoas que eu conheci, por mais raivosas, aliás, as mais raivosas, inclusive, elas queriam um mundo melhor. Elas queriam, de alguma maneira, um mundo melhor. Cada um quer um mundo melhor usando jeitos, armas diferentes. Tem os que pegam armas mesmo, tem os que usam as palavras, tem os que ficam só angustiados, tem os que passam a beber, tem os que se drogam, tem milhões de reações no ser humano. Mas a verdade é que a gente quer um mundo melhor. Nós todos temos isso em comum, independente de raça, cor, credo, religião, o que for. Nacionalidade não importa. Eu tenho certeza que eu posso perguntar para as pessoas mais diversas desse planeta, se eu conseguisse falar com elas, e todas teriam uma coisa em comum: todas querem um mundo melhor. Daí vem a maldade, né? Mas a maldade, aqueles que fazem o mundo pior, os que realmente se empenham em fazer o mundo pior, eles são uma distorção, eles não são uma realidade. Quer dizer, eles são uma realidade, mas é uma realidade distorcida. É aquela coisa que, sabe, é a doença, é o erro, é o lado do mundo que pegou de um jeito que apodreceu, o nocivo. E o mal tem que existir para que você enxergue o bem, até para que você lute contra esse oposto, né? Eu imagino isso. Essa é uma grande questão que eu me faço há anos, nunca consegui uma resposta. Mas, então, eu acho que a gente quer um mundo melhor. E eu me lembrei agora de uma conversa que eu li uma vez entre o Dalai Lama e a rainha da Inglaterra, a rainha mãe. A mãe dessa rainha, que já é uma senhora, né? Ela tinha 90 e tantos anos quando ele encontrou com ela. E o Dalai Lama perguntou para a rainha mãe: a senhora que viveu praticamente um século, a senhora acha que o mundo está melhor ou está pior? E ele disse que, para surpresa dele, ela disse assim: o mundo está muito melhor. E que ele ficou muito alegre com essa resposta, porque ele também achava isso, mas ele achava isso baseado nessa visão bela e alegre que é o budismo. Mas a verdade é que o mundo está melhor. Por pior que a gente reclame do momento atual, e todos os momentos, se você pega discursos de todos os momentos de antes da filosofia dos gregos até hoje, são muito parecidos. Se eu tirar a data e o autor, você vai achar que é um texto contemporâneo. Então, o mundo está melhor porque hoje nós estamos discutindo e punindo o racismo como um crime. Mas, há alguns anos atrás, existia a escravidão. Não que hoje ela não exista, mas hoje ela é combatida. Ela não era combatida, ela era aceita, ela era um marketing, ela era um grande mercado, se ganhava muito dinheiro com isso. Então, o mundo está mais consciente e, portanto, quando a gente começa a conscientizar, a gente expurga. E desculpa se eu me alongo um segundo aqui, mas eu acredito que só existe uma forma de mudar no mundo, através da história. Se você olhar a história, não é ideológica a mudança, porque quando você muda a ideologia, você troca uma coisa pela outra e acaba a mesma coisa com outro nome. A única real mudança que eu vejo na vida é uma mudança de valores reais. É você acreditar de outra maneira, é você acreditar de outro jeito. E essa mudança de valores tem a ver com solidariedade, tem a ver com irmandade, tem a ver com um desejo de ajudar o próximo, tem a ver com um desejo de sair de você. Tem alguma coisa mais comovente do que um gesto de ajuda de um desconhecido? Do que um herói anônimo?
não faz todos nós ficarmos comovidos? É nisso que eu acredito. O que você está escrevendo? O que você andou escrevendo? Bom, o que é que eu estou escrevendo? Não, a Bruna, com quem eu tenho grande prazer de partilhar este momento, a Bruna estava falando do mundo melhor e eu lembrei-me de uma coisa que aconteceu num momento que eu ainda era jornalista. E os moçambicanos, eu acho que de alguma maneira, estou a pensar, de alguma maneira são todos um pouco mineiros, porque têm uma enorme dificuldade de contrariar o outro, dizer que não. E isso é um problema, porque o não dizer não cria uma dificuldade em certos momentos da vida. Por exemplo, eu sou biólogo, eu também sou uma pessoa séria, não sou só escritor, mas também sou biólogo. Tenho uma profissão, quando as pessoas perguntam, mas ok, você é escritor, mas faz o quê? Então, eu faço isso e às vezes, quando trabalhamos numa área costeira, temos que saber se a maré está a subir ou se está a descer. Eu aproximo de um pescador e pergunto, a maré está a subir? E ele diz, está a subir, sim senhora, mas já começou a descer há meia hora. Então, é um bocado complicado nós percebermos o que é que ele está dizendo realmente. E havia uma entrevista que era feita num momento em que o partido Frelimo, é um partido onde eu militei durante anos, tinha por lema um mundo melhor. E o repórter perguntou ao camponês, então aqui o mundo está a melhorar? E ele respondeu assim, está a melhorar sim senhora, mas está a melhorar muito mal, disse ele. Muito bom. Vamos fazer o combinado, quem sabe você lê um poema seu e Vossa Excelência lê um seu? Eu leio muito mal, eu vou tentar ler. Está vendo como é que é mineiro? Todo mineiro fala assim, leio muito mal, vou falar só um pouquinho, 3 horas de fala. Não, é um poema curto. E escolhi este poema, tem um pouco a ver com esta coisa que eu falei da minha infância, da minha mãe, do meu pai, esse lugar que era distribuído entre eles. E é um poema que chama-se Mudança de Idade. E diz assim, para explicar os excessos do meu irmão, a minha mãe dizia, ele está na mudança de idade. Na altura, eu não tinha idade nenhuma e o tempo era todo meu. Despontavam borbulhas no rosto do meu irmão e eu morria de inveja, enquanto me perguntava, em que idade a idade muda? Que vida o meu irmão escondia de mim? Em que estação o tempo lhe vinha comer a mão? Na esperança de recompensa, eu à lua pedia uma outra idade e respondiam batuques, mas vinham de longe, onde já não chega o luar. Antes de dormirmos, a mãe vinha esticar os lençóis, que era um modo de beijar o nosso sonho. Meu anjo, não durma triste, pedia. E eu não sabia se era comigo que ela falava. A tristeza, dizia ela, é uma doença envergonhada. As suas palavras soavam mais longe que os tambores noturnos. O que invejas, falava a mãe, não é a idade, é a vida para além do sonho. Idades mudaram-me, calaram-se os tambores, na lua se anichou a materna voz. Eu já nada reclamo, agora sei, apenas o amor nos rouba do tempo. E ainda hoje estico os lençóis antes de adormecer. Agora você, Bruno. Posso ler depois 2? Porque aí eu vou ler esse de Minas, né? Vou começar badalando vocês, pra vocês gostarem de mim. Chama Sertão. E eu vivi um bom tempo. Deixa eu tirar esse óculos. Eu vivi um bom tempo aqui em Minas. E nesse sertão de Minas, um privilégio assim inenarrável. E
Até hoje, quando eu entro em Minas, nesse estado, me volta aquela sensação inacreditável, obrigada, de estar, sabe aquela memória emocional? Aquilo sobe em mim assim, eu falo, ai, como eu amo esse lugar. Então, eu sou meio mineira por adoção. E aí, esse poema é recente. Segundo óculos. Chama Sertão. Quando entro nas Minas Gerais, naquele sertão, tudo dentro de mim vira emoção, abençoado caminho. Troco de alma com a de um passarinho e sobrevoo baixinho, quase rasante, a beleza de cada instante. Nesse lugar tudo se explica, tudo se amplia e dignifica. Por aqui fica escondido o mistério de cada sentido. Aqui o peito se abre, de repente a gente sabe o que significa tudo, porque só isso é preciso para entrar no paraíso. Aqui está a chave secreta que abre as portas do mundo. Basta sentar nessa pedra, se embrenhar por esse mato e nas águas desses rios que mudam a cada segundo. Essa aqui é a travessia. De cima dessa montanha, de onde se perde a vista, do meu grito de euforia, para agradecer a entidade que cuida dessa magia. Aqui nesse sertão, vem o vento e me invade, e como naquela canção, deixo explodir o coração de tanta felicidade. Gente, todo mundo faz as coisas por motivos, né? Senão minha pergunta é essa agora, quais são os seus motivos? Aquela coisa, né? Porque você não vai responder mesmo, então, tanto faz. Mas o meu motivo é aquela moça ali, ó. Lindeza da minha vida. Manuela. Perdeu o dentinho, né, Manu? Te amo. E quais são os seus motivos? Vou fazer mais. Não vou te convidar dessa vez, Patrícia, por favor. Não vou. Mas eu queria pedir para você ler aquele poema. Hein? Não ouviram. Pode ser? Prestem atenção. Bom, este é um poema que eu escrevi para a Patrícia, que se chama O Amor, Meu Amor. Nosso amor é impuro, como impura é a luz e a água, e tudo quanto nasce e vive além do tempo. Minhas pernas são água, as tuas são luz, e dão volta ao universo quando se enlaçam, até se tornarem deserto e escuro. E eu sofro de te abraçar, depois de te abraçar para não sofrer. E toco-te para deixares de ter corpo, e o meu corpo nasce quando se extingue no teu. E respiro em ti para me sufocar, e espreito a tua claridade para me cegar. Meu sol vertido em lua, minha noite alvorecida. Tu me bebes e eu me converto na tua sede. Meus lábios mordem, meus dentes beijam, minha pele te veste e ficas ainda mais despida. Pudesse eu ser tu e em tua saudade ser a minha própria espera. Mas eu deito-me em teu leito quando apenas queria dormir em ti. E sonho-te quando ansiava ser um sonho teu. E levito, voo de semente, para em mim depois me plantar, menos que flor, simples perfume, lembrança de pétala sem chão onde tombar. Teus olhos inundando os meus, e a minha vida já sem leito, vai galgando margens, até tudo ser mar. Esse mar que só há depois do mar.
Aí, tem coisas que valem uma vida, né, gente? Assim, é covardia, né, Oh. Patrícia? Tem que ceder, né? Chama direção. Quando me perdi de mim, eu assombrada com o que acontecia à minha volta, tentei achar a porta da morada de um lugar que já não estava mais onde o deixei. Já não sabia mais qual o caminho, onde achar um mapa ou estrela que orientasse. Se a voz de Deus já não chegava nesse abismo, se já não havia mais quem me escutasse. Se eu soubesse que cada pecado que cometi, e quando mesmo doendo, eu dei a outra face, cada batalha que enfrentei, e cada vez que deixei que me cortassem, que tudo isso foi a mistura necessária para que aos poucos eu me tornasse a purificação desse estado de coisas que agora me transforma no que sou. Não existe mais procura do caminho. O caminho é apenas onde estou. Boa noite. Eu queria, era para a Bruna, se ela poderia falar um pouquinho sobre mindfulness. Posso. Eu venho fazendo um trabalho nas redes sociais que começou com uma página no Facebook, quando eu tentei tirar as falsas, as fakes e fazer uma de verdade. E essa página cresceu exponencialmente, tem um conteúdo que as pessoas se identificam muito, e todo mundo me dizia que a página ajudava muito as pessoas a viver melhor e que as pessoas estavam se sentindo melhor e que elas estavam saindo de depressão e parando com medicamentos, enfim, tem muito depoimento, a página é aberta, vocês podem entrar e ver. Aí eu comecei a sentir necessidade de criar mais conteúdo nas redes sociais para isso e criei um portal, uma plataforma que chama Rede Felicidade. Todos vocês podem acessar, participar, fazer parte. Um dos maiores objetivos dessa plataforma é falar do que a gente começou a falar aqui, que é o autoconhecimento. E o autoconhecimento, ele obedece a algumas maneiras, tem alguns caminhos que facilitam essa função, essa procura, esse exercício diário. E a mindfulness, que significa atenção plena, é um deles. A meditação é um deles. A maneira de você se conectar com você mesmo, a maneira de você se conectar com os outros. Para responder a pergunta dela, eu vou falar de mindfulness. O que é essa atenção plena? O que isso significa? Como que a gente pode ter essa atenção plena? Essa atenção plena é você perceber o que você tem em volta. Você está aqui e agora. Na verdade, é compreender o teu momento presente, que chama presente. Portanto, é um presente. Você ganhou esse momento de presente. Então, você não pode desperdiçar, você não pode jogar ele fora, você não pode fazer dele uma coisa que passa despercebido. A gente é muito distraído. O mundo de hoje é um mundo muito fragmentado. A gente vive quase aos pedaços. A gente vai juntando nossos cacos todos os dias para entender quem a gente é. Mas uma das coisas que nos salva, além da poesia, é você estar presente no teu momento. É você dar atenção plena, seja o que for. É um bichinho que você achou na rua, é um amigo novo que você conheceu, os olhos de uma criança, alguma coisa que estava ali. E eu falo isso porque, às vezes, isso é tão usado na sociedade de consumo que parece uma coisa piegas, parece uma coisa banalizada. Mas não é porque estão banalizando que nós vamos deixar
que isso nos fuja. Porque se alguém fala de amor hoje, alguém está falando da maior força que existe no universo. Dante Alighieri, que eu estudei na escola dele, enfim, com o nome dele, e a minha professora de italiano obrigava a gente a decorar a Divina Comédia, a comédia, que depois passou a chamar Divina Comédia, e ele tem frases espetaculares, né? Ele é um dos maiores gênios que a humanidade criou, e ele ressalta o amor que move o Sol e as outras estrelas, que é o princípio da física quântica hoje. Então, assim, a gente não pode deixar essas frases que banalizam tirar a gente da nossa atenção plena, achando, isso é uma bobagem, falar de amor, falar de uma criança, mas é exatamente aquilo que o Mia cita do Manuel de Barros também, é prestar atenção no pequeno, no singelo, no detalhe, naquela coisa que passaria despercebida. Essas são as razões que levam você ao exercício da felicidade. A mindfulness nada mais é do que o exercício da felicidade quando você consegue ter atenção plena. Obrigado. Você escreveu aí de novo. Inicialmente, eu queria pedir um pouco de desculpas, né? Eu estava até lembrando de uma parte desse livro, que é o livro que eu estou lendo atualmente. Já faz um mês que eu estou lendo esse livro, acho. Eu estou enrolando muito. E tem uma parte, né, que dizem que o personagem principal aqui, ele discorre sobre uma subversão que ele estaria fazendo, que ele seria mais novo, estaria falando, né, com pessoas catedráticas e etc. Então, aqui eu queria fazer uma pergunta, Mia Couto, para você, sobre como lidar com essas questões de familiaridade, tribalismo, de um lado que não seja tão pesado, então que nós consigamos encontrar essa universalidade e, ao mesmo tempo, manter as especificidades dessas comunidades e etc. Então, pensar um pouco nessa questão de globalização, né? Então, nós falamos a mesma língua com modo diferente, mas nós nos encontramos em algumas coisas, mesmo que as nossas histórias sejam diferentes. E eu fico aqui pensando na morte, às vezes, como emblema fundamental sobre essa questão, né? De que aqui o personagem ele está voltando para sua casa, para sua ilha, para sua terra, e naquele momento ele se encontra com parentes, que seriam simplesmente parentes, mas que na morte eles são família. Na morte eles têm algo que liga eles a mais. Eu queria entender, será que faz sentido isso que eu estou falando? Não sei se você vai me responder, né? Assim como eu nem sei como eu cheguei até aqui, mas é isso. Obrigada. Bom, eu vou começar por uma resposta e depois vou contar uma história, que vou pôr essa ordem por respeito a quem perguntou, para não haver nenhum equívoco. Eu acho que a maneira que... Moçambique é um país que tem 25 etnias diferentes e tem uma diversidade profundíssima que está sendo todos os dias questionada, e até a verdade dessas fronteiras, dessas identidades, está sendo questionada todos os dias. Há um trabalho de construção do que é o ser moçambicano. Nós estamos em flagrante construção de uma nação. E o que é importante, talvez, que a literatura possa trazer, é que, para além disso, que é uma etiqueta, que é o outro, que pertence a uma tribo qualquer, ou uma etnia, está alguém, está uma pessoa. E essa pessoa, nós chegamos a essa pessoa através dessa busca das histórias que estão nessa pessoa. E aí vamos ver que não somos completamente diferentes. O que é importante é o que está nessa viagem, o quanto nós depositamos nesse desejo de não só de conhecermos o outro, mas de sermos o outro. Não é? E agora vou falar desta outra pequena brincadeira que me sugeriu, não a sua pergunta, mas um momento que eu próprio vivi na dificuldade da sua questão. Eu estava em Paris e eu pensava que falava francês e ia a um colóquio. E quando cheguei ao palco e vi 400 pessoas, não era só eu que estava no palco, eram mais outros escritores,
Quando eu entro no palco, eu percebo que não deixei de falar francês e pedi rapidamente um tradutor. E tem sempre um brasileiro no mundo que nos salva, né? E apareceu um brasileiro que disse, olha, eu ajudo, eu estou há 30 anos na França. Então ele ficou sentado ao meu lado, eu estava num sofá assim como este, ele tinha uma cadeirinha. E o francês que estava conduzindo o debate perguntou-me uma coisa que era, na globalização corrente, como é que é a resposta de nacionalistas em contraponto a este movimento hegemónico, e eu não perdi-me completamente, então. E ainda com o meu pobre francês, lhe perguntei, por favor, repita a pergunta. Foi uma má ideia, porque se ele levou 2 minutos a fazer a primeira vez a pergunta, demorou 15 minutos a fazer a segunda pergunta. E eu disse, olha, Fábio, ajuda-me. E ele disse-me assim, não entendi porra nenhuma. E... Não consegue traduzir esta linguagem gestual. Bom, eu já aprendi, vou usar. Muito bom. Bom, esse foi o momento. As pessoas, não, o que ele fez, ele encarnou a coisa mais profissional do mundo, porque ele bichanou aquela coisa no meu ouvido e toda a gente pensava que ele estava dizendo uma coisa seríssima e a minha cara era completamente angustiada, eu estava lívido e mais lívido fiquei quando ele continuou, porque ele disse esta coisa, não entendi porra nenhuma, e disse a seguir, eu tenho que dizer como se diz, posso dizer aqui, ele disse, inventa qualquer merda, foi o que ele disse. Meu nome é Augusto e a minha pergunta é para a Bruna. Você é escritora e atriz, não é? Qual que você gosta mais e me fala um pouquinho sobre os dois. Como é teu nome? Augusto? Então, eu comecei a minha vida fazendo exatamente aquilo que eu ia fazer depois. Eu tenho assim, eu não pensei que eu ia ter essa coerência na vida de ser aquilo que eu queria ser. Né? Não foi uma coisa fácil, porque eu acabei fazendo faculdade, inclusive, de jornalismo e de propaganda e marketing, porque eu achei que eu ia chegar uma hora e eu ia precisar de uma profissão como biólogo, né? Mas eu não tinha essa capacidade de ser biólogo, eu tinha que fazer uma coisa assim mais fácil. Então, assim, porque eu achei que eu precisava ganhar dinheiro, que eu não ia conseguir ganhar dinheiro com literatura, obviamente, e também não sabia ser atriz. Eu tenho uma família de cinema. Meu pai, diretor de cinema, um grande intelectual, um cara que trabalhou na Itália com Fellini, Rossellini, enfim, minha mãe atriz, os dois se conheceram no set de cinema. E então ele veio para o Brasil convidado pela Vera Cruz para ensinar a técnica dele como diretor de fotografia, que era um dos melhores, né? Numa época que o Brasil estava construindo a Vera Cruz em São Paulo, queria importar os grandes talentos do mundo. Mas como cinema é uma coisa muito instável, e as coisas que meu pai fazia, tipo, gostava de escrever, gostava de pensar, filosofia, eram tudo coisas que não davam muito dinheiro. Então, a minha família passava assim momentos de grana, que a gente estava uma classe média bacana, e momentos que a gente não tinha nada. Realmente, eu tinha que ter bolsa de estudo para poder estudar. E aí eu sabia que eu tinha que ganhar dinheiro logo. Então, eu comecei a trabalhar logo muito cedo. Comecei a trabalhar, tinha 13 para 14 anos, já comecei a ganhar meu dinheiro. E achava que eu precisava dessa pressão. Mas as primeiras coisas que eu fiz na vida foram escrever, as primeiras manifestações foram escrever poesia, e na escola eu ia assim em tudo que é concurso, a escola me botava em tudo que é concurso de poesia, e eu acabava vencendo, eu ficava super feliz, e eu fazia muito a redação das minhas colegas. Então, elas pediam, faz para mim.
E eu fazia para elas, e elas me davam lanche, me davam chocolate. Eu ganhava já meu dinheiro, assim, né? Porque eu não tinha dinheiro para comprar lanche, refrigerante. Então, elas que me davam tudo, entendeu? E, então, eu já ganhava bem a vida, bem pequena. E daí, depois... E eu era atriz, mas o ser atriz também começou cedo. Meu pai me levava quando precisava de uma garotinha, e eu já ganhava um dinheirinho e tal. Mas o que eu fazia dentro do meu quarto, né, aquele momento que você está sozinha, e eu fui uma criança muito solitária. Apesar de eu ser uma pessoa muito extrovertida, eu brincava muito na rua e não sei o quê, eu adorava ficar sozinha, quieta em casa, adorava meus momentos de solidão. Então, eu ficava quieta e eu gostava de escrever e gostava de abrir uma cortina, assim, fazer uns personagens. Então, aquilo que era minha fantasia de criança se tornou, aos poucos, a minha realidade de adulta. Então, eu acho um privilégio e agradeço muito a poder ter o luxo de fazer o que eu gosto, e eu acho que essa é uma das melhores coisas da vida, a gente fazer o que gosta e a gente gostar do que faz. Aqui à direita, boa noite, como é que você chama? Oi, boa noite, meu nome é Guilherme, sou professor de Educação Física, apaixonado por leitura, por literatura, graças à minha esposa, que me apresentou a esse mundo, ela é professora de português. Gostaria de parabenizar as falas, Bruna, Afonso, pelo evento, e Mia, todas as falas suas que foram excelentes. E, Mia, a minha pergunta é para você. Você foi o grande homenageado da noite e do evento por toda a sua obra. E como o nosso tema é utopia, o que vem agora? Quer dizer, você tem projetos, o que você almeja para o futuro, os próximos anos, suas realizações profissionais, novos projetos, livros ou outras coisas? Seria isso. Obrigado. Bom, não tenho esse mapa, não tenho esse desenho do que é que vai acontecer. Eu vivo como escrevo, não é? Não sei como é que vai acabar a história. Não apetece-me viver porque eu não sei exatamente o que vem a seguir. O que eu queria que acontecesse, bom, eu começo pela minha casa, não é? Eu venho de um país que teve guerra quase como um destino, não é? Mais da metade da minha vida foi passada em guerra. E agora essa guerra terminou, vamos dizer assim, mas nunca foi resolvida. E agora há a possibilidade dela recomeçar. E portanto, o que eu mais quero é paz. E posso dizer que quem viveu uma situação de guerra como a de Moçambique, parece pouco, parece só uma palavra, não é? Mas é tudo, é o que eu mais quero. Mas eu sei que a construção da paz implica construir alguma coisa mais justa, mais um mundo novo, praticamente. É preciso resolver muita coisa para que essa paz tenha sustento, não é? Não vive só de uma boa intenção. E eu vou continuar a militar, a batalhar por aquilo que foram as minhas causas de sempre, não é? Por um mundo mais justo, mesmo sabendo, como eu aprendi na minha adolescência, eu me juntei a um movimento de libertação, estive na Revolução, construímos o socialismo, tomamos o poder, mas eu percebi que nem todos os que estavam comigo eram verdadeiros com esse sonho. E muitas vezes, aquele que é oprimido, depois, quando toma o poder, a primeira tentação é ele ser o opressor, é ele passar a roubar, é ele passar a ser corrupto, é a minha vez, digamos assim. Mas não é por causa disso que eu abdiquei daquilo que são os ideais de sempre. Okay, não sei se eu respondi, mas isso era uma resposta muito longa. Okay. Boa noite. Estou emocionada de estar falando, dar os parabéns, né? Admiro tanto o trabalho da Bruna como do Mia. E eu queria falar diretamente para o Mia, né?
eu sou de Divinópolis, né, aqui de Minas Gerais, e eu morava na minha infância toda na rua da Adélia Prado, né, que sou amigo de infância dos filhos dela. Aí eu queria perguntar o Mia, assim, quais os autores, né, brasileiros que ele encantou, assim, primeiramente, né, e como que foi, assim, quais que ele mais, né, se identificou inicialmente? Sim. Não, foram vários, e os primeiros foram os da poesia. Manuel Bandeira, Guimarães Rosa chegou mais tarde, perdão, e chegou pela via da prosa, mas que é uma prosa cheia de poesia. O que eu gosto na prosa do Guimarães é exatamente a poesia que está nela. Mas comecei com João Cabral Melinete, foi o grande mestre. Ninguém mais do que ele me ensinou a trabalhar a frase, a palavra, a pesar aquilo que não tem peso, não é? Drummond de um outro jeito, não é? Mas tenho uma grande dívida com esses que me convidaram a sonhar e a querer ser escritor. Boa noite. Eu sou de Goiás, vim de longe. Então, Bruna, não é a pergunta, é dizer que eu te amo, gosto muito de você. E eu quero saber só uma coisa, eu vou poder te dar um abraço? Que eu estou passando mal aqui, estou em tempo de ir para o hospital. Gente, é muito sério, gosto muito de você mesmo, de coração, só isso. Te agradeço muito, obrigada, muito obrigada. Bem, um dos motes dessa belíssima ideia sua de fazer isso aqui é utopia. E o poeta dizia sempre que utopia é como horizonte. Você tem 2 passos, você anda, o horizonte se afasta 2 passos. Você anda 10 passos, o horizonte se afasta 10 passos. Então, para que serve a utopia? Serve para caminhar. Eu acho que a sua poesia nos faz caminhar. Eu acho que nós estamos num momento muito ruim, muito difícil. Não tenho a visão utópica dela. Eu tenho uma visão extremamente sofrida e acho que você nos faz aproximar esse sofrimento de uma realidade necessária. Então, eu não tenho uma pergunta para você. Eu tenho um agradecimento para você. Eu acho que pessoas que resistem como você resiste, através da poesia, faz com que a gente sinta que vale a pena. Esses 2 passos que a gente faz ao tentar aproximar da utopia, talvez seja a coisa mais próxima de quando eu leio um livro seu. Então você é uma utopia que nos faz acreditar que vale a pena estar aqui e Araxá para acreditar na poesia. Não na poesia simples, leve e solta, mas numa poesia engajada, que faz com que a gente saiba das nossas necessidades, dos nossos problemas, mas que faz com que nós tenhamos os mesmos sonhos. Eu agradeço a você por existir, por fazer a poesia que faz e por fazer Moçambique ser muito perto do Brasil. A sua guerra é a nossa guerra. Aqui não existe paz. Você diz que viveu em guerra. A sua guerra real é a nossa guerra diária. A sua guerra que é posta de uma forma absolutamente estampada no mundo, desculpa, Afonso, no mundo internacional. A nossa guerra é a nossa guerra do dia a dia. Eu sou parte dos guerreiros da poesia, dos amantes da sua voz, e queria muito fazer uma homenagem. Eu estou rouco de tanto beber e cantar poesia aqui. Eu acho que não tenha dúvida que se o seu país viveu nessa guerra óbvia, o nosso país vive numa guerra diária. E o que nos faz existir é saber que existe a poesia como um anteparo, como um dique. Eu sempre digo o seguinte: eu leio poesia nos mais diversos momentos da vida, quando estou triste e quando estou feliz. Então, a poesia é um dique que faz com que eu resista a esses momentos. Obrigado a você.
Gente, muitíssimo obrigado a todos. Antes de encerrar, eu queria que todo mundo aí que trabalha, são mais de 40 pessoas, levantasse aí para receber as palmas desse público. E o meu agradecimento a Raquel, Josane, todo mundo aí que está aí. Muito obrigado. Meu Deus, Washington, Jonathan, muito obrigado. Fliarachá é feito por vocês, tá? Gente, agora eu vou fazer uma coisa que eu quis fazer o tempo inteiro. Vem cá. Peraí. Ela esteve em todas as palestras, todos os debates. A Jéssica, conta, você é advogada, não é isso? Você formou? Eu sou formada em Direito, meus pais são surdos, por isso que eu sei Libras. Aprendi Libras desde 1 ano e meio, foi minha primeira língua, e estou cursando pós-graduação em Libras. Eu acho muito bom, gente, você ter isso de ter intérprete, né? Porque os surdos sempre estiveram aí, eles estão aí. Então, eles precisam ser notados, precisam ser valorizados, né? Não custa nada ter uma intérprete que pode levar informação para todo mundo. Então, eu fico muito feliz de saber que os meus pais podem estar aqui e assistindo como vocês também estão. Obrigada, gente.